Luiz Barsi. Para quem tem 30 anos, os 3 investimentos de risco que valem a pena agora e só agora. Você já ouviu falar em Luiz Barsi? Ele é um dos maiores investidores do Brasil, conhecido por fazer fortuna comprando ações de empresas sólidas e segurando por décadas. Mas por que alguém como ele, que sempre pregou investimentos seguros, estaria falando em investimentos de risco para quem tem 30 anos? A resposta é simples, porque agora é o momento certo. Aos 30, você ainda tem tempo para se recuperar de erros, testar coisas novas e, principalmente, aproveitar oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Neste texto, vamos explicar de forma clara e direta quais são esses 3 investimentos de risco que valem a pena agora. E porque depois pode ser tarde demais. Não vamos usar termos complicados nem prometer riqueza rápida. Vamos falar como se estivéssemos tomando um café e trocando ideias sobre dinheiro. Afinal, investir não precisa ser um bicho de 7 cabeças. 1. Por que 30 anos é a idade certa para arriscar um pouco mais? Imagine que você está jogando um videogame. No começo, você morre várias vezes, perde vidas, mas sempre tem a chance de recomeçar. Aos 30 anos, é mais ou menos assim com o dinheiro. Você ainda tem décadas pela frente para trabalhar, economizar e, se algo der errado, corrigir o rumo. Luiz Barsi construiu sua fortuna investindo em empresas sólidas, como bancos e energia, que pagam dividendos, uma parte do lucro que vai para o acionista. Mas ele também sabe que, em algumas fases da vida, vale a pena arriscar um pouco mais. Aos 30, você pode aproveitar o tempo. Se um investimento der errado, você tem anos para recuperar o dinheiro. Testar coisas novas, aprender com erros é mais fácil quando se é jovem. Buscar retornos maiores. Investimentos de risco podem render mais do que a poupança ou títulos seguros. Mas atenção, risco não é sinônimo de apostar tudo em uma única ideia. É sobre escolher oportunidades com potencial, mesmo que não sejam 100% seguras. Vamos ver quais são elas. 2. Os 3 investimentos de risco que valem a pena agora e por que só agora. Investimento 1. Ações de empresas em crescimento, mas que ainda não são gigantes. Quando você pensa em comprar ações, provavelmente vem à cabeça nomes como Petrobras, Vale ou Itaú. São empresas grandes, estáveis e que pagam dividendos. Mas aos 30 anos, você pode e deve olhar também para empresas menores, que estão crescendo rápido e podem se tornar as próximas gigantes. Exemplo prático: imagine que você é dono de uma padaria. No começo, você vende pãozinho para os vizinhos. Depois, expande para outras ruas, contrata funcionários e, um dia, vira uma rede famosa. Quem comprou ações da sua padaria quando ela ainda era pequena, ganhou muito mais dinheiro do que quem comprou depois, quando ela já era grande. No mercado de ações é a mesma coisa. Empresas como Magazine Luiza, Lojas Renner ou até mesmo algumas fintechs, empresas de tecnologia financeira, começaram pequenas e cresceram muito. Quem investiu cedo ganhou mais. Por que só agora? Tempo para esperar. Empresas pequenas podem demorar anos para decolar. Aos 30, você tem paciência para esperar. Diversificação. Você pode comprar várias ações de empresas diferentes, espalhando o risco. Potencial de alta. Uma ação que vale R$ 10 hoje pode valer R$ 100 em 10 anos. Mas se você deixar para comprar aos 50, pode perder essa chance. Cuidado! Não invista todo o seu dinheiro em uma única empresa. Escolha algumas, pesquise e acompanhe. Se uma não der certo, as outras podem compensar. Investimento 2. Fundos imobiliários, FIIs, de desenvolvimento. Todo mundo sabe que imóvel é um bom investimento, mas comprar uma casa ou apartamento para alugar dá trabalho. Você precisa cuidar do inquilino, pagar condomínio, fazer reformas. E se o imóvel ficar vazio, é um risco. Os fundos imobiliários, FIs, são uma forma mais fácil de investir em imóveis. Você compra pedacinhos de vários imóveis ou de projetos imobiliários e recebe uma parte do aluguel ou do lucro da venda.
Alguns FIs investem em shoppings, outros em galpões logísticos, e há aqueles que financiam a construção de prédios. Exemplo prático: imagine que você e mais 9 amigos juntam dinheiro para comprar um terreno e construir um prédio. Cada um coloca R$ 10.000. Quando o prédio ficar pronto, vocês vendem os apartamentos e dividem o lucro. Se o prédio valer R$ 2.000.000, cada um ganha R$ 200.000, mas se der errado, vocês perdem só os R$ 10.000 iniciais. Os FIs de desenvolvimento funcionam assim. Eles investem em projetos imobiliários que ainda não estão prontos. O risco é maior porque o prédio pode não ser vendido ou o mercado pode esfriar, mas se der certo, o retorno é alto. Por que só agora? Ciclo do mercado. O Brasil está saindo de uma crise imobiliária. Com a queda dos juros, mais gente vai querer comprar imóveis e os preços podem subir. Tempo para colher frutos. Projetos imobiliários demoram anos para ficar prontos. Aos 30, você tem tempo para esperar. Diversificação automática. Um FII investe em vários projetos ao mesmo tempo. Se um não der certo, os outros podem compensar. Cuidado, não invista em FIIs só porque estão na moda. Pesquise se o fundo tem bons projetos, se a construtora é confiável e se o mercado está aquecido. Investimento 3. Criptomoedas, mas só uma pequena parte do seu dinheiro. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Você provavelmente já ouviu falar dessas moedas digitais. Elas são voláteis. Em um dia sobem 20%, no outro caem 30%. Parece uma montanha russa, e é exatamente isso. Mas por que Luiz Barsi, um investidor conservador, estaria falando em criptomoedas? Porque apesar do risco, elas têm um potencial enorme de valorização. E aos 30 anos, você pode se dar ao luxo de arriscar um pouquinho. Exemplo prático. Imagine que você comprou R$ 1.000 em Bitcoin em 2015. Na época, ninguém sabia se aquilo ia dar certo. Hoje, esses R$ 1.000 valeriam mais de R$ 1 milhão. Mas se você tivesse comprado em 2021, quando o Bitcoin estava no auge, teria perdido metade do dinheiro em poucos meses. O segredo é investir só o que você pode perder. Se você tem R$ 10.000 guardados, coloque R$ 500 ou R$ 1.000 em criptomoedas. Não mais que isso. E não espere ficar rico da noite para o dia. Porque só agora. Tecnologia em crescimento. As criptomoedas ainda estão engatinhando. Quem investe cedo pode ganhar muito se elas se tornarem algo comum no futuro. Diversificação. Mesmo que as criptomoedas não deem certo, você não perdeu tudo. Aprendizado. Aos 30, você pode aprender sobre esse mercado sem pressa. Aos 50, pode ser tarde demais para entender como funciona. Cuidado, não invista tudo em uma única moeda. Diversifique entre Bitcoin, Ethereum e outras. Não compre só porque está subindo. Estude o mercado e entenda os riscos. Nunca pegue dinheiro emprestado para investir em criptomoedas. Terceiro, resumo final. O que você precisa lembrar? Aos 30 anos, você está em uma fase única da vida. Tem tempo para arriscar, aprender e, se der errado, corrigir o rumo. Luiz Barsi sabe disso e por isso recomenda esses 3 investimentos de risco. Mas só agora, enquanto você ainda tem décadas pela frente. Vamos recapitular. Primeira, ações de empresas em crescimento. Compre ações de empresas menores, que têm potencial para crescer muito. Não coloque todo o seu dinheiro em uma só. Espalhe o risco. 2. Fundos imobiliários de desenvolvimento. Invista em projetos imobiliários que ainda não estão prontos. O risco é maior, mas o retorno também pode ser. Terceiro, criptomoedas. Arriscar uma pequena parte do seu dinheiro em moedas digitais pode valer a pena, mas só invista o que você pode perder. Dicas finais? Nunca invista dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Estude antes de colocar seu dinheiro em qualquer coisa. Diversifique, não coloque tudo em um único investimento.
Tenha paciência. Investimentos de risco demoram para dar retorno. Lembre-se, o objetivo não é ficar rico rápido, mas construir uma base sólida para o futuro. Aos 30, você ainda está plantando as sementes. Aos 50, você vai colher os frutos. E se tiver sorte e estratégia, esses investimentos de risco podem fazer toda a diferença. Aos 30 anos, você tem uma grande vantagem: o tempo. Mesmo que alguns desses investimentos pareçam arriscados agora, é justamente nessa fase que você pode se dar ao luxo de errar, aprender e ajustar a rota sem grandes prejuízos. Vamos entender melhor por que esses 3 investimentos fazem sentido só agora e como você pode começar sem se afogar em dívidas ou arrependimentos. Primeiro, os fundos imobiliários de desenvolvimento. Imagine que você está comprando um terreno em um bairro que ainda está sendo construído. Hoje, o preço é baixo porque não tem nada pronto, só promessas. Daqui a 5 anos, quando o metrô chegar, os shoppings forem inaugurados e as ruas estiverem asfaltadas, aquele terreno pode valer 3 ou 4 vezes mais. Mas, se der errado, se a obra atrasar, se a construtora falir ou se a região não decolar, você pode perder parte do dinheiro. Por isso, só vale a pena se você tiver uma reserva de emergência e não precisar desse dinheiro para pagar as contas. Um exemplo real: há 10 anos, quem comprou cotas de fundos imobiliários em regiões como a Barra da Tijuca, no Rio, ou a Zona Sul de São Paulo, viu o valor disparar. Mas quem entrou em projetos mal planejados, como alguns na região metropolitana de Manaus, amargou prejuízos. Agora, as ações de empresas em crescimento. Pense em uma empresa nova, como aquelas que vendem produtos sustentáveis ou tecnologia para a saúde. Elas ainda não são gigantes como a Ambev ou a Petrobras, mas têm potencial para crescer muito. O problema é que muitas dessas empresas quebram antes de decolar. Por isso, a dica é não apostar tudo em uma só. Se você tem R$10.000 para investir, coloque R$2.000 em 5 empresas diferentes. Assim, se uma delas falir, você não perde tudo. Um exemplo recente é o Nubank. Quem comprou ações quando a empresa abriu capital, em 2021, viu o valor subir bastante. Mas quem investiu em fintechs menores, que não deram certo, perdeu dinheiro. Aos 30, você pode se dar ao luxo de arriscar um pouco mais, porque, se der errado, ainda tem tempo para recuperar. Por último, as criptomoedas. Elas são como uma montanha-russa. Em um dia, o Bitcoin vale R$300.000. No outro, cai para R$150.000. Mas, se você colocar só 5% do seu dinheiro nisso, por exemplo, R$500 em um total de R$10.000, mesmo que perca tudo, não vai te deixar na mão. O segredo é não se deixar levar pela euforia. Em 2017, muita gente colocou todas as economias em criptomoedas porque o Bitcoin estava disparando. Quando o mercado caiu, muitos perderam tudo. Quem investiu com calma, como se estivesse fazendo uma aposta controlada, conseguiu segurar as moedas até a próxima alta. Hoje, quem comprou Bitcoin em 2015, quando valia menos de R$1.000, está rindo à toa. Mas quem entrou em 2021, no auge, ainda está no prejuízo. A chave para tudo isso é o equilíbrio. Você não precisa escolher só um desses investimentos. Pode, por exemplo, colocar 60% do seu dinheiro em coisas mais seguras, como Tesouro Direto ou fundos de renda fixa, 20% em ações de empresas consolidadas, 10% em fundos imobiliários de desenvolvimento, 5% em ações de crescimento e 5% em criptomoedas. Assim, se um deles der errado, os outros podem compensar. Outra coisa importante: não siga modinhas. Se todo mundo está falando que uma ação vai explodir ou que uma criptomoeda vai virar o novo Bitcoin, desconfie. Muitas vezes, quando o assunto está na boca de todo mundo, é porque já passou da hora de entrar. Em 2021, por exemplo, muita gente comprou ações de empresas de energia solar porque estava na moda. Hoje, muitas delas valem menos da metade. Quem estudou e entrou antes, quando ninguém falava nisso, saiu ganhando. Por fim, lembre-se de que investir é um hábito, não um evento único.
Aos 30, você não precisa ter tudo resolvido. Comece com pouco, aprenda com os erros e vá ajustando. Se você colocar R$ 500 por mês em investimentos variados daqui a 20 anos, mesmo que alguns não deem certo, os que derem vão compensar. E muito. O importante é não ficar parado com medo de arriscar. Porque, no mundo dos investimentos, quem não arrisca nada, muitas vezes arrisca tudo. Agora, vamos falar dos 3 investimentos de risco que podem valer a pena para quem tem 30 anos, mas só agora, porque o momento é diferente para cada idade. Aos 30, você ainda tem tempo para se recuperar de eventuais erros, mas já tem alguma experiência para não cair em armadilhas. É o equilíbrio perfeito para arriscar um pouco mais, mas com inteligência. O primeiro é ações de empresas promissoras, mas ainda pouco conhecidas. Não estamos falando das gigantes como Petrobras ou Vale, que todo mundo já conhece. Estamos falando de empresas menores, que estão crescendo rápido e podem se tornar as próximas líderes do mercado. Por exemplo, uma empresa de tecnologia que está desenvolvendo um novo software para bancos ou uma startup de logística que está revolucionando entregas. Essas ações são mais baratas e têm potencial de valorizar muito, mas também podem não dar certo. A dica aqui é pesquisar bem. Veja se a empresa tem um produto ou serviço inovador, se está ganhando mercado e se tem uma gestão competente. Não compre só porque alguém disse que é a próxima Apple. Estude, acompanhe os resultados e invista apenas o que você pode perder sem prejudicar sua vida. O segundo investimento é fundos imobiliários, FIIs de desenvolvimento. A maioria das pessoas conhece os FIIs de tijolo, que são aqueles que investem em shoppings, escritórios ou galpões já prontos e alugados. Mas os FIIs de desenvolvimento são diferentes. Eles investem em projetos imobiliários que ainda estão sendo construídos, como um prédio residencial ou um centro comercial. O risco é maior porque o projeto pode atrasar, custar mais caro do que o previsto, ou até não sair do papel. Mas, se der certo, o retorno pode ser bem maior. Imagine um fundo que está construindo um condomínio em uma área que está se valorizando rápido. Se tudo correr bem, os apartamentos serão vendidos por um preço muito maior do que o custo da obra. E você, como investidor, vai ganhar uma parte desse lucro. A dica aqui é escolher fundos com gestores experientes e projetos em regiões com demanda crescente. Não coloque todo o seu dinheiro nisso, mas uma pequena parte pode trazer bons resultados no longo prazo. O terceiro investimento é criptomoedas além do Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, mas existem outras criptomoedas com projetos interessantes e que podem crescer muito nos próximos anos. Por exemplo, o Ethereum, que não é só uma moeda digital, mas uma plataforma para criar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. O Solana, que promete transações mais rápidas e baratas. O risco aqui é alto, porque o mercado de criptomoedas é volátil e ainda não é regulamentado como as ações. Mas, aos 30 anos, você tem tempo para acompanhar e aprender. A dica é não colocar mais do que 5% do seu dinheiro nisso e só investir em projetos que você entenda. Por exemplo, se você acredita que os jogos digitais vão crescer muito, pode investir em uma criptomoeda ligada a esse setor, mas não compre só porque o preço subiu muito em um dia. Estude o projeto, veja se tem uma equipe séria por trás e se resolve um problema real. Agora, uma pergunta que muita gente faz. Como eu sei se estou pronto para esses investimentos? A resposta é simples. Quando você já tiver uma reserva de emergência e não precisar desse dinheiro para nada nos próximos 5 anos. Se você ainda está juntando dinheiro para uma viagem ou para dar entrada em um apartamento, não é hora de arriscar. Primeiro, garanta sua segurança financeira. Depois, com o que sobrar, você pode experimentar. Outra coisa importante, não tente acertar o momento perfeito para entrar. Muitas pessoas ficam esperando o melhor dia para comprar uma ação ou uma criptomoeda e acabam perdendo oportunidades. O segredo é investir aos poucos, em pequenas quantidades e ir acompanhando.
Por exemplo, se você quer investir R$ 1.000 em uma ação, não compre tudo de uma vez. Compre 200 por mês durante 5 meses. Assim, se o preço cair depois da primeira compra, você ainda tem dinheiro para comprar mais barato. Se subir, você já tem uma parte do investimento garantido. Por fim, lembre-se de que esses investimentos são como plantar uma árvore. Você não vai ver os frutos amanhã, mas se cuidar bem, daqui a alguns anos vai colher muito mais do que plantou. Aos 30 anos, você tem tempo para deixar o dinheiro trabalhar por você. Então, comece pequeno. Aprenda com os erros e não desista. O mercado sempre vai ter altos e baixos, mas quem persiste e mantém o foco no longo prazo quase sempre sai na frente. Agora, vamos falar dos 3 investimentos de risco que valem a pena para quem tem 30 anos. E porque esse é o momento certo para começar. Não são dicas mágicas, mas oportunidades que, com paciência e disciplina, podem trazer bons resultados no futuro. O primeiro é ações de empresas sólidas com potencial de crescimento. Não estamos falando de apostar em empresas desconhecidas ou modinhas do momento, mas sim em negócios que já estão consolidados, mas ainda têm espaço para crescer. Um exemplo é o setor de energia elétrica. Empresas como a Eletrobras ou a Neoenergia não são novidades, mas têm algo importante. Pagam dividendos, uma parte do lucro que vai para o acionista, e com o aumento da demanda por energia no Brasil, podem se valorizar nos próximos anos. Outro setor interessante é o de bancos. Mesmo com a concorrência das fintechs, grandes bancos como Itaú ou Bradesco continuam dominando o mercado e distribuindo lucros para os investidores. A chave aqui é escolher empresas que você entende, que têm histórico de lucro e que atuam em áreas essenciais, aquelas que as pessoas sempre vão precisar, não importa a crise. O segundo investimento é fundos imobiliários, FIIs. Se você já pensou em investir em imóveis, mas não tem dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa, os FIIs são uma forma mais simples e acessível. Funciona assim: você compra cotas de um fundo que investe em imóveis comerciais, como shoppings, galpões logísticos ou prédios de escritórios. Todo mês, o fundo recebe aluguéis e distribui uma parte desse dinheiro para os cotistas. Um exemplo prático: o fundo XPML11 investe em galpões usados por empresas como Amazon e Mercado Livre para armazenar produtos. Com o crescimento do e-commerce, esses galpões estão cada vez mais valorizados e os aluguéis sobem junto. O legal dos FIIs é que você pode começar com pouco, às vezes menos de R$ 100, e ainda recebe uma renda mensal, como se fosse um aluguel. Mas atenção, assim como as ações, os FIIs também oscilam. Se o mercado imobiliário passar por uma crise, o valor das cotas pode cair. Por isso é importante diversificar e não colocar todo o dinheiro em um único fundo. O terceiro investimento é criptomoedas, mas com muito cuidado. Esse é o mais arriscado da lista, mas também pode trazer retornos altos em pouco tempo. O Bitcoin e o Ethereum são as mais conhecidas, mas existem milhares de outras. O problema é que o mercado de criptomoedas é extremamente volátil. Em um dia, o preço pode subir 20% e no outro cair 30%. Por isso, se você decidir entrar, faça isso com dinheiro que não vai fazer falta. Uma dica é começar com uma pequena parte do seu dinheiro, como 1% ou 2% do total que você tem para investir. Por exemplo, se você tem R$ 10.000 guardados, invista R$ 100 ou R$ 200 em criptomoedas. Assim, se der certo, ótimo. Se der errado, você não perde tudo. Outra coisa importante, não caia na tentação de seguir dicas quentes ou promessas de ganhos rápidos. Muitas pessoas perdem dinheiro porque investem em moedas desconhecidas só porque alguém disse que ia bombar. Fique com as mais consolidadas, como Bitcoin e Ethereum, e estude antes de colocar seu dinheiro. Agora você deve estar se perguntando, mas por que esses investimentos valem a pena agora, aos 30 anos? A resposta é simples: tempo. Aos 30, você ainda tem pelo menos 30 anos pela frente até a aposentadoria. Isso significa que pode se dar ao luxo de arriscar um pouco mais, porque mesmo que algum investimento não dê certo, você terá tempo para se recuperar.
Se você tivesse 50 anos, por exemplo, não faria sentido colocar todo o seu dinheiro em algo tão arriscado quanto criptomoedas, porque uma queda brusca poderia comprometer sua segurança financeira. Mas aos 30, você pode testar, aprender e, se perder, ainda tem décadas para recuperar. Outra vantagem da sua idade é que você provavelmente ainda não tem grandes responsabilidades financeiras, como filhos ou dívidas altas. Isso te dá mais liberdade para investir em coisas que podem demorar um pouco para dar retorno. Imagine que você compre ações de uma empresa hoje. Nos primeiros anos, pode ser que o valor não suba muito ou até caia, mas se você segurar por 10 ou 15 anos, é bem provável que veja um crescimento significativo. Um exemplo real: quem comprou ações da Magazine Luiza em 2010 e manteve até 2020, viu o investimento se multiplicar por mais de 100 vezes. Claro, nem todo mundo teve essa sorte, e muitas ações não performam tão bem assim, mas o ponto é: quem teve paciência e não vendeu na primeira queda, colheu frutos enormes. Por fim, lembre-se de que investir não é um jogo de sorte, mas de estratégia. Não adianta comprar ações ou criptomoedas achando que vai ficar rico da noite para o dia. O mercado não funciona assim. O que funciona é ter um plano, ser consistente e não se deixar levar pelas emoções. Se o preço de uma ação cair, não entre em pânico e venda tudo. Se subir muito, não fique eufórico e compre mais do que pode. Mantenha o foco no longo prazo e lembre-se de que cada erro é uma lição. Quanto mais cedo você começar, mais tempo terá para aprender e ajustar sua estratégia. E se você está pensando, mas eu não entendo nada de investimentos, não se preocupe, ninguém nasce sabendo. Comece devagar, estude um pouco a cada dia e vá colocando em prática o que aprender. Hoje, com a internet, é possível encontrar cursos gratuitos, vídeos explicativos e até comunidades de investidores onde você pode tirar dúvidas. O importante é dar o primeiro passo. Aos 30 anos, você tem a vantagem do tempo e da energia para construir algo sólido. Não deixe essa oportunidade passar. Oi!